Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos aprender a identificar as 4 principais características de um bom Kettlebell. Então, se você já ficou com alguma dúvida na hora de adquirir a sua peça por ter apresentado diferentes formatos, esse vídeo vai esclarecer todas as suas dúvidas. Eu me chamo Fábio Leal e sou especialista em treinamento com o Kettlebell. E hoje eu quero lhe ajudar a ter clareza nas 4 características principais na hora de escolher um bom Kettlebell. A minha primeira aquisição hoje é considerada o Kettlebell de menor qualidade para as minhas práticas. E para que você não cometa essa mesma falha, esse vídeo é de extrema importância para você. Mas antes de falar sobre as características do Kettlebell, eu vou fazer um pequeno resumo na história dessa peça. Essa bola de ferro com alça, ela possui registros históricos da época do Egito. Porém, ela foi muito difundida na Rússia. Essa bola de ferro era utilizada nos mercados, nas feiras, para contrabalancear o peso das mercadorias. Então eu colocava um fardo, um saco de algum tipo de alimento e contrabalanceava essa peça, esse peso, com essas bolas de ferro. Essas bolas, elas possuíam uma medida em pod. Um pod significa 16 quilos, um pod e meio, 24 quilos, 2 pods, 32 quilos. Perfeito? E ao terminar essas feiras, os comerciantes, eles balançavam esse Kettlebell, eles brincavam com o Kettlebell após a feira. E dali começou a surgir os movimentos mais fluidos, mais soltos, o Kettlebell mais fluide. O que mais à frente, depois de muitos anos de prática, eles têm como polo muito forte o Kettlebell Sport. E aí é assunto para uma outra aula, que a gente vai falar apenas sobre o Kettlebell Sport. Essa peça é muito difundida no nosso lado oriental, ela vem para o ocidente. Perfeito? Só que quando ela chega no ocidente, o Kettlebell, e aí eu já vou falar sobre a primeira característica importante de um bom Kettlebell, ela vem do oriente para o ocidente com um peso muito grande. A unidade de medida eram 16 quilos para uma peça daquela. Talvez, por esse motivo, o primeiro detalhe das peças terem uma alça mais larga. O Kettlebell, ele é uma ferramenta para ser utilizado com apenas uma mão. Mas ao chegar aqui, a gente consegue perceber que alguns Kettlebells eles são confeccionados com a possibilidade de que eu consiga agarrar a alça com as 2 mãos. Mas essa já é a nossa primeira característica. Para um Kettlebell ele ser de qualidade, eu preciso analisar o tamanho dessa alça. Então, se eu tenho a alça onde eu tenho um encaixe ideal para uma mão, essa já é a primeira característica de um bom Kettlebell. Claro que, para os movimentos que muitas boxes de crossfit, muitas academias terminam utilizando, que é o balanço, o swing, alguns alunos eles realizam segurando as 2 peças, a peça com as 2 mãos. Mas perceba que uma peça dessa, quando eu agarro com as 2 mãos, o meu dedinho ele fica esmagado, ele não tem tanto espaço para que eu carregue essa alça, porque a alça do Kettlebell ela deve ser justa para que eu trabalhe de forma unilateral. O Kettlebell ele é uma ferramenta para se trabalhar de forma unilateral. A adaptação do swing americano, né, ou do balanço, do swing russo com as 2 mãos, foi uma tentativa, né, com uma alça dessa para que eu consiga agarrar a peça com as minhas 2 mãos. Então, característica 1, a minha alça ela tem que ser mais justa, ela não pode ser tão grande. Perceba, uma alça muito larga, ela não é favorável. Então, a característica que o Kettlebell deve ter, a primeira, eu colocaria esse Kettlebell aqui como a melhor característica da minha alça mais justa. Segundo detalhe, para um excelente Kettlebell, o formato dessa alça. Essa alça, se ela é curta, se ela é pequena, ela precisa ser justa, ela precisa
ter um acabamento bom para um encaixe de uma mão. Então, se eu tenho uma alça muito grande e larga, sobra a mão aqui, perfeito? O mesmo acontece com essa aqui. Então, evitem kettlebells com a alça muito larga, perfeito? Muito aberta, aonde eu não vou ter o encaixe certinho da minha mão. Essas duas aqui, essas três, eu colocaria como boas características aqui, alças justas e fechadinhas. Porém, perceba que ela possui uma curvatura nessa alça aqui, que também eu consigo encontrar nessa aqui, mas eu já não encontro nessa. Ela tem um formato mais retangular, não retangular, mas mais cortado, mais pontiagudo e não curvado. Essa característica da alça curvada, ela é importante para os meus movimentos de encaixe, perfeito? Para que tenha uma anatomia, de uma forma anatômica encaixada na minha pegada. Quando eu trabalho com uma alça muito grande, observe o mesmo encaixe que eu vou fazer, aonde essa peça vai ficar. Uma alça muito grande, o peso está bem no meu antebraço, lá embaixo, e não no meu punho, perfeito? Devido a essa alça ser muito desconfortável. Quando eu tenho essa peça mais encaixada, perceba a altura que ela fica, exatamente aonde ela deve ser sustentada, no punho. Por isso, eu junto a primeira característica, uma alça mais justa, para que eu consiga agarrar essa peça com apenas uma mão, e com um formato arredondado, seguindo o segmento dessa peça, dessa bola de ferro, diferente do que acontece aqui, perfeito? Então, se eu tento fazer um encaixe, olha o que sobra, né? Tem muita sobra de espaço. Eu não consigo encaixar essa peça de uma forma ideal para os meus movimentos de clean, de snatch, de shoulder to overhead, do meu ombro para cima da cabeça. Então, primeira característica, alça justa. Segundo, o formato. Terceira característica agora, importantíssima, o formato dessa bola de ferro. Se o nome já diz bola, o mais ideal é que seja o formato de uma bola. Perceba que de todos os kettlebells, somente esse possui o formato de uma bola. Todos esses outros, eles têm a frente cortada. Muitas vezes, fornecedores querem trabalhar com seu design, deixar algo muito arrojado, diferente, mas foge do padrão de qualidade. Então, meu terceiro ponto que eu devo analisar é o formato. Essa bola, ela precisa ser, redondinha, perfeito? Quarta característica, quarta e última, importante característica de um bom kettlebell, a espessura dessa alça, perfeito? Eu preciso conseguir uma espessura que eu consiga agarrar a alça. Esse kettlebell aqui, ele possui uma espessura muito grossa, então quando eu seguro essa peça, me sobra apenas 1 polegada aqui do dedão. Eu não consigo ter pressão, eu não consigo ter força de pegada quando eu trabalho com uma alça muito grossa. Já esse kettlebell, esses daqui, eles possuem uma alça sim justa, que quando eu faço a minha pegada, sobra mais do que 1 polegada. Então eu consigo trabalhar com a pressão, com a força de apertar essa peça durante a execução dos movimentos. Então essas são as 4 principais características que você deve analisar na hora de adquirir o seu kettlebell. Primeiro, o tamanho dessa alça. Ela deve ser pequena e não grande. Segundo, o formato dessa alça. Ela deve seguir o tamanho da sua peça, do seu kettlebell. Ela não deve passar o tamanho da sua peça. Perfeito? Terceiro ponto, o formato dessa bola. Ela precisa ser uma bola e não esses designs mais arrojados. Perfeito? E quarto e último, a espessura dessa alça. Então, entendendo essas 4 características fundamentais do kettlebell, agora você já vai conseguir fazer a sua melhor aquisição. Uma aquisição segura, porque um equipamento desse aqui, ele não se desfaz.
Essa peça ela tem comigo 7 anos. Há 7 anos, e ela não vai se desfazer. Eu tive que utilizar ela hoje para outros fins, para exercícios como deadlift, um agachamento, segurando carga, mas os movimentos de balanço, snatch, clean, os movimentos de arremesso, não. Ela é extremamente desconfortável. Então, mesmo que você tenha uma habilidade técnica muito boa, ela vai ser altamente desconfortável na sua prática, diferente de uma peça como essa ou uma peça como essa. E, detalhe, não falei uma característica em relação ao acabamento, seria uma quinta característica, mas não utilizem peças totalmente emborrachadas. Elas dificultam o grip. O que é o grip? A nossa pegada. Quando você começa a suar, esse emborrachado aqui vai fazer essa peça escorregar de sua mão com muita facilidade. Diferente do que vai acontecer com essas peças de ferro. Então, se você puder optar por peças com a alça de ferro, crua, sem acabamento, melhor ainda. Se você tiver uma peça que seja metade ferro, metade emborrachada, metade alça de ferro, tudo bem. Eu já vi algumas peças assim dessa forma, não tem problema. A alça é a parte mais importante. Essa questão do emborrachado é só uma questão de acabamento, porque o ferro, a durabilidade dele vai ser a mesma para os dois materiais, para as duas peças. Só um acabamento que vai ficar um pouquinho mais bonito. Mas esqueça tanta beleza e busque o que realmente é de qualidade. Essas 5 características agora, porque entrou uma de brinde, que é exatamente a peça ser totalmente de ferro e não emborrachada. O vídeo de hoje foi para esclarecer as dúvidas na hora de adquirir o seu kettlebell. Então, se você gostou desse conteúdo, curte. Se tiver alguma dúvida, pode deixar algum comentário, eu vou responder. Se você acha que esse vídeo ele é de valor para alguma pessoa que está pensando em adquirir o seu kettlebell e está com dúvidas, encaminha. Perfeito? Aguardem até as próximas postagens e bons treinos com essa excelente ferramenta que é o kettlebell.